Meus amigos, quando eu vi o comunicado sobre as sanções do Irã, eu tive alguns pensamentos que são até mesmo contraditórios. Eu queria aqui partilhar com vocês. Em primeiro lugar, as sanções me pareceram menos sanções e mais um ato de acovardamento do Ocidente em relação a seus inimigos. E aqui, quando eu digo inimigos do Ocidente, eu não estou dizendo apenas o Irã, nem estou dizendo apenas o mundo islâmico. Sobretudo, estou dizendo sobre a China. Quando a gente olha o que está acontecendo, eu não consigo deixar de pensar no equívoco das políticas militares dos anos 30. É bom lembrar que a desgraça que aconteceu naquela época se deveu, em grande parte, a enganos que os estadistas ou os falsos estadistas que estavam no poder cometeram na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. A política unilateral de desarmamento, por exemplo, e o recuo sistemático diante da agressividade de Hitler, que acabou por obrigar o mundo, para ele fazer frente, a realizar a maior guerra de todos os tempos, o maior morticínio de todos os tempos. Nesse momento que vivemos, eu sinto algo semelhante. E onde é que está a semelhança? Nesse titubeio ocidental em fazer frente ao mal que emerge com toda a força do Oriente. Quando as agressões ao Estado judeu ficam sem resposta, quando a fanfarronice do ditador do Irã fica sem resposta, quando a agressão inqualificável do ditador da Coreia do Norte, afundando um barco de guerra da Coreia do Sul, fica sem resposta, estamos diante de um acovardamento que tem precedente histórico e cujos desdobramentos foram muito graves, e eu temo que atualmente, a se manter essa política de acovardamento, nós venhamos a ter um desdobramento, se não equivalente, a algo próximo. Aí eu fico me perguntando, quem são os estadistas que hoje estão no comando? Ou melhor dizendo, quem poderia ser chamado de estadista? Barack Obama é um estadista? Eu lhes digo, não é um estadista, é um populista. E tem mais, é um populista que governa por um lado, enquanto que a cúpula do Estado americano governa para o outro. Há uma cisão na cúpula americana, talvez daí venha a paralisia, algo muito semelhante ao que houve na época do governo Carter. A Inglaterra, tocado pelo Batman e Robin lá, o David Cameron e o Nick Clegg. O que dizer desses homens? Ainda não tiveram muito tempo, claro, mas não espero grande coisa nem deles dois, mesmo da Inglaterra, que há muito tempo deixou de ser um ator, vamos dizer assim, relevante no cenário internacional. Sarkozy na França. Quem é Sarkozy? Outro populista, outro indeciso, outro que não tem muito a dizer e, como sempre, está levando a França ao papel tradicional da França, que é a covardia, a omissão e o titubeio. Angela Merkel, talvez dos estadistas, entre aspas, que hoje tenhamos, seja o melhor quadro. Mas mesmo assim, a Alemanha ainda é, queremos ou não, a derrotada da Segunda Guerra Mundial. E a Angela Merkel não pode ser a líder do Ocidente contra esse poder que emerge do Oriente, ameaçando a todos nós. Então, a Angela Merkel também não é, e nem poderia ser, ainda que fosse, em essência, a liderança que precisávamos. E quem está do outro lado? A gente sabe que Ahmadinejad e o ditador da Coreia do Norte não tem peso, não tem estatura para fazer os desafios reiterados que têm feito ao Ocidente. Não tem.
E por que o fazem? Fazem porque há um agente maior instruindo, apoiando e suportando. Esse agente, meus amigos, é a China. O Hu Jintao, seu primeiro-ministro, ou melhor dizendo, seu presidente, que é também o chefe do exército, que é também o secretário-geral do Partido Comunista, é o mesmo homem que esmagou a rebelião do Tibete. É o mesmo homem que esmagou a rebelião da Praça da Paz Celestial. É uma linha dura do Partido Comunista Chinês. E a China acumulou grande poder nas últimas décadas. Não só poder financeiro, econômico, mas também poder militar. O ano passado eu me lembro da cerimônia de lançamento, no mesmo dia, de 10 submarinos nucleares. Eu fiquei estarrecido quando eu li a foto no jornal e vi os navios sendo comissionados. É muito poder. É um acréscimo de poder muito grandioso colocar em operação simultaneamente 10 submarinos nucleares. Isso a gente viu pela imprensa. O poder chinês é hermético, pelo menos para mim, mas acho que para quase todos os estudiosos é hermético. Não sabemos muito sobre ele. A gente só sabe que a China é uma ditadura fechadíssima. O Estado é tocado pelo Partido Comunista, o sistema jurídico é claudicante, o sistema de informações é mentiroso e, não obstante, a China emergiu nas últimas décadas como uma grande potência econômica e agora militar. Quer me parecer que o episódio do Irã, assim como o episódio da Coreia do Norte, foram provocações maquinadas, objetivando saber o grau de complacência do poder ocidental. E se isso foi assim, meus amigos, o estrategista que está por trás disso alcançou plenamente seus objetivos. Descobriu que do lado de cá não tem líderes capazes de enfrentar, digamos assim, de forma resoluta, o movimento estratégico que está posto em curso. A minha grande preocupação é que nós tenhamos desdobramentos nefastos. Quando o mal emerge e não é combatido com a energia que precisa ser usada, ele fica mais forte. E quando no momento seguinte precisar ser combatido, o grau de violência necessário será muito maior. Eu temo pelo que pode vir. O Ocidente errou com relação ao Irã. Essas medidas foram cosméticas, insuficientes, não protegem o Ocidente, não protegem Israel. Não garante que o Irã não esteja fazendo nesse momento um artefato nuclear de uso de ataque. Muito ao contrário. Essas medidas, ao deixar de fora a questão do petróleo, por exigência da China, protegeu o Irã. Protegeu o governo ditatorial do Irã. Então, foram não medidas. Foi uma demonstração de fraqueza do Ocidente. Por isso que, muito apropriadamente, o presidente Ahmadinejad comparou o documento que saiu da ONU a um lenço de papel usado. É sujo, é imundo. Não merece outra coisa que não um cesto de lixo. O Ocidente errou. E isso é muito ruim. Isso traz maus presságios. Eu estou muito preocupado, porque nós não temos estadistas à altura dos desafios dos tempos.